Deus abençoe muito você. Mais uma devocional. Colossenses capítulo 4. Hoje nós vamos encerrar a carta de Paulo aos Colossenses, tá? É a terceira carta da prisão, onde Paulo estava lá em Roma, escreveu primeiro Filipenses, depois escreveu Efésios e agora Colossenses. Vamos encerrar agora no capítulo 4. Quando ele fala sobre família, sobre trabalho, no capítulo 3, que nós vimos ontem, mulheres, maridos, filhos, pais, escravos, servos. Aí agora ele fala sobre os senhores, que são os patrões, os chefes, tá? Ele diz assim: senhores, deem aos seus escravos, no caso era senhor escravo, e hoje nós podemos contextualizar na questão de chefe e empregado, tá? Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Acho tão profundo isso aqui. O Senhor, no caso, o chefe, ele tem um Senhor no céu, que é o Senhor também do escravo e do empregado. Ou seja, estamos todos sujeitos ao Senhor. Então, deem ao seu escravo, deem ao seu empregado, escravo naquela época e hoje empregado, aquilo que é digno e justo. Não explore, porque há um Senhor que é Senhor do seu servo e é o Senhor da sua vida também. E Deus está vendo. Não explore as pessoas. Trate-as com dignidade e dê a elas o que lhe é devido. Agora ele coloca mais algumas instruções. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. É interessante quantas vezes nós já vimos aqui na carta aos Colossenses essa expressão sejam agradecidos, agradeçam sempre. Dediquem-se à oração, vigiem, estejam alertas, vigiem a vida de vocês e sejam agradecidos. Pare de reclamar, pare de murmurar, agradeça mais. Ao mesmo tempo, orem também por nós, Paulo pedindo oração, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Toda a carta da prisão, Paulo cita a sua prisão. Eu estou preso. Eu estou preso porque eu estou pregando o mistério de Cristo, o evangelho da palavra de Deus. Eu estou preso por causa disto. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Olha que profundo isso aqui. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aqueles que não conhecem a palavra. Sejam sábios no procedimento. Sejam sábios na maneira de viver. Sejam sábios na sua conduta para os que não são de Cristo, com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. É muito profundo isso aqui. O cristão, ele é visto, ele é notado e muitas vezes ele é cobrado. Por quê? Porque ele está levando o nome de Cristo. Ele está levando a sua fé junto com a identidade dele. Eu sou um cristão. Eles vão cobrar mesmo. Então seja uma pessoa de postura. Você moça, você mulher, cuidado com as suas roupas. Tenha sabedoria nos seus vestimentos. Tenha sabedoria em você postar fotos na internet mostrando o teu corpo. Tenha sabedoria. Sabedoria em lidar com a vida, lidar com as coisas. Tenha sabedoria para com os de fora e aproveite ao máximo todas as oportunidades. Por que sabedoria? Às vezes, você espanta uma pessoa da igreja porque você é uma pessoa muito fofoqueira. Fala mal de todo mundo, reclama da vida, não é uma pessoa amigável, não é uma pessoa simpática. Isso fecha as portas.
Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: aproveite ao máximo todas as oportunidades, seja sábio no seu procedimento para com os de fora. Faz com que você seja um bom perfume, que as pessoas tenham prazer de estar perto de você e queira conhecer o Deus que tem mudado a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Aproveite ao máximo as oportunidades, mostrando Cristo, mostrando Jesus através do procedimento de vocês. Aí o versículo 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Muito profundo isso aqui. O cristão não é uma pessoa sem educação, não é uma pessoa estúpida, não é uma pessoa iracunda, não é uma pessoa intolerante. O cristão é uma pessoa que tem as suas palavras temperadas com sal. Isso significa o quê? Temperante. Temperante. O que é o sal? O sal, ele dá sabor. Sem sal, a comida fica sonsa, fica sem graça. Com sal, na medida certa, temperante, é tempero, dá sabor. Que as pessoas tenham prazer na sua vida, tenham prazer em ouvir as suas palavras, tenham prazer em estar perto de você. Profundo demais isto, profundo demais isto. Aí ele entra para as saudações finais. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês. Então Paulo tinha os cooperadores, tá? Timóteo estava junto com ele lá em Roma. Tíquico era cooperador de Paulo, e Paulo diz: eu vou enviá-los a vocês, porque quando Paulo ficou preso lá e não podia voltar para visitar as igrejas, ele mandava os seus cooperadores. Ele mandava Tíquico, ele mandava Lucas, ele mandava Timóteo, tá? Depois ele escreve a carta a Timóteo, quando Timóteo já estava pastoreando a sua igreja. Então ele tinha pessoas que o ajudavam na proclamação do evangelho. Eu envio a vocês precisamente com o propósito que saibam que de tudo que eu estou passando, ou se passa conosco, ele vai te informar, para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo era servo ou escravo de Filemão. Amanhã nós vamos meditar em Filemão. Filemão é um capítulo só. E quando nós meditamos em Filemão, nós vamos perceber que ali estava Onésimo. Então nós vamos estudar sobre Onésimo amanhã, mas ele já estava lá com Paulo em Roma. Eu vou mandar Onésimo. Ele é aí de perto, ele é aí de Colossos, ele é aí perto de vocês, de Laodiceia, ele é aí de perto. E ele vai dar notícias nossas para vocês também. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações. Paulo já fez amizade com as pessoas que estavam lá na prisão com ele, evangelizando os prisioneiros. Ele evangelizou a guarda pretoriana, a guarda de César, e evangelizava os soldados de Roma. A ideia dele, a missão dele era proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, o que escreveu o evangelho, João Marcos, Barnabé, aquele que começou o ministério com Paulo. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus, os judeus. Os da circuncisão, no caso, são judeus. Esses são os únicos judeus que estão comigo. Os outros são todos gentios, os outros são todos não judeus que estão aqui comigo. E eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Aí ele coloca aqui as outras pessoas, versículo 14, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Lucas estava com Paulo lá. Lucas, o que escreveu o Evangelho, que escreveu Atos. Demas, cooperador de Paulo. Então nós começamos a perceber uma gama de pessoas que estavam junto. Paulo era um líder
porque ele fazia liderados, ele fazia outros líderes, ele liderava para fazer outros líderes. Então, quando ele ficou preso, ele passava o bastão praticamente para essas pessoas, elas iam pastorear as igrejas que Paulo tinha fundado, que Paulo tinha começado o trabalho. O versículo 16: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, Laodiceia, que era pertinho de Colossos, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Nós não temos informações dessa carta, tá? Então, Paulo provavelmente escreveu uma carta para Laodiceia e outra para Colossos, no caso Colossenses, e pediu para essas cartas serem lidas porque as cidades eram vizinhas. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Eu mesmo estou assinando, eu mesmo escrevi. Lembre-se das minhas algemas. Não esqueçam que eu estou na prisão por causa do Evangelho. A graça seja com vocês. E dessa forma, Paulo encerra Colossenses. E aqui nós encerramos mais um livro, mais uma carta, e que a bênção do Eterno esteja com você. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado pela tua palavra, que tem sido, ó Deus, bálsamo para o nosso coração. Tem nos dado ânimo, tem nos dado direção, tem nos dado força. Muito obrigado, porque o Senhor nos abençoa através, ó Pai, desses momentos tão profundos que nós temos contigo todos os dias nessas devocionais, em contato com a Bíblia e em contato com o Senhor através da oração. Muito obrigado. Que a bênção do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida. Amanhã vamos ler e meditar em Filemão. É um capítulo só. É a menor carta que Paulo escreveu, tá? Aí depois nós vamos estudar Tito e vamos prosseguir com as cartas da prisão. Eu espero você amanhã. Até lá.